Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo isso, mas espero que esteja bem. Agora você deve se perguntar e até sentir que deveria ajudar de alguma forma, mas como ajudar? Eu não sou médico, não tenho como fazer uma pesquisa aqui. Como que eu posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? Principalmente, você pode ajudar fazendo parte do movimento Fique em Casa. É isso mesmo. Isso protege não só você, mas também e principalmente as pessoas de grupos de risco e também o sistema de saúde. Usando essa propaganda que ficou muito famosa lá no Reino Unido, a gente tem 3 passos muito importantes. Fique em casa, stay at home, protect the NHS, proteja o NHS, proteja o sistema de saúde pública, save lives, salve vidas. Então, é uma regra simples, fácil de se cumprir e que ajuda muita gente, pode ajudar muitas pessoas e nos salva de um colapso. E o colapso é uma coisa muito complicada, como a gente viu, que evitando o colapso a gente evita muita coisa. A gente evita que muitas coisas acabem acontecendo, a gente evita que a gente caia em armadilhas. Por exemplo, de um dia você pode estar e precisar do sistema de saúde, não pode ser hoje, mas pode ser amanhã, e ele não pode estar disponível. Isso é uma coisa muito séria. Ele precisa estar disponível. O Reino Unido, que tem muito orgulho e batem na tecla de proteger o NHS, o SUS também tem que ser protegido por nós brasileiros. Então, a mensagem de se puder ficar em casa tem que ficar bem latente na cabeça de todos. Porque o SUS é nosso patrimônio. Ele é muito importante na vida de várias pessoas. Ele é importante para o Brasil ser exemplo na erradicação de doenças por meio da imunização. Ele é exemplo para que o Brasil seja o único país do mundo a tratar pessoas com HIV totalmente de graça, tratar todo tipo de doença, fornecer medicamentos. Então, temos que cuidar do SUS. Esse é um dos nossos maiores e invaloráveis bens e que precisam muito da nossa proteção. Ficando em casa, que parece ser uma atitude boba, que parece ser algo corriqueiro, você está contribuindo para que o SUS não colapse, para que o SUS não deixe as pessoas na mão. Outra forma é exatamente com as fake news. Fake news são notícias falsas e são lançadas por aí, muitas vezes intencionalmente, para que cometamos erros. O termo ficou bem famoso com Donald Trump nas eleições de 2016, mas as fake news estão aí e as fake news podem matar. A gente tem aqui um guia para identificar notícias falsas. Considere a fonte. Clique fora da história para investigar o site, sua missão e contato. Será que aquela fonte ela faz sentido? Eu já ouvi falar dessa fonte? Eu conheço esse veículo de imprensa? É confiável? Leia mais. Títulos chamam a atenção para obter cliques. Qual é a história completa? As histórias têm esse quê de muito bombásticas, um bafão. Mas desconfie quando você vê coisas muito absurdas. Verifique o autor. Faça uma pesquisa breve sobre o autor. Será que ele é confiável? Será que ele existe? Então, é muito importante que as notícias tenham autor. E se não tem autor, que a pessoa explique de onde ela tirou. Por exemplo, fontes de apoio. Será que links? Será que pesquisando sobre essa história a gente encontra alguém que suporte essa ideia? Porque é impossível que apenas um veículo de imprensa noticie algo.
nos dias atuais. Verifique a data. Muitas vezes as notícias não são falsas, elas só são antigas. Então, verificar a data é uma coisa boa. O tempo todo acontece da gente ver uma notícia que parece ser muito esquisita do nosso contexto, mas que já aconteceu há muito tempo. Então, não é falsa. Ela produz aquela imagem nas redes sociais, mas é antiga. Isso é uma piada? Caso seja muito estranho, pode ser uma sátira. Pesquise sobre o site e o autor. Por exemplo, a gente tem o sensacionalista, que fazem muitas sátiras com notícias. Então eles não dão notícias de verdade. Eles tiram sarro da realidade e deixam até mais leve o dia depois a gente vê, às vezes, notícias reais ali e eles dizerem que não são eles. É preconceito? Avalie seus próprios valores. Avalie se seus valores próprios e crenças podem afetar seu julgamento. Às vezes você tem várias publicações que têm um teor muito tolerante e pessoas que têm um pensamento um pouco mais conservador podem ser enganados por esse tipo de coisa. E sempre que possível, consulte especialistas. Pode perguntar para qualquer pessoa que você sabe que sabe daquilo. Por exemplo, como eu faço com a minha mãe. Eu falo, mãe, se você duvidar de qualquer coisa relacionada com biologia, você pode me mandar. Por que eu peço que faça isso? Porque eu sei que eu tenho mais contatos dentro da biologia do que a minha mãe, que não está inserida no meio acadêmico. Então, mesmo que eu não saiba, eu vou ter mais chances de encontrar alguém que fale para mim se aquilo é verdade ou não, do que alguém de fora. Foi algo que aconteceu, por exemplo, aqui na Unicamp, quando o áudio da vice-chefe do Departamento de Biologia Animal vazou por todas as redes sociais, e aí falaram que eram dela, e falaram que ela era tal cargo, não era o real. Mas aí eu fui pesquisar, verifiquei, e a voz era a mesma que a dela, porque ela já tinha dado uma reportagem. E verifiquei que era a mesma que a dela, porque ela tinha dado uma entrevista já, e verifiquei que a voz era a mesma. E verifiquei que ela era realmente alguém dentro do departamento de biologia animal aqui da Unicamp, mas não aquele cargo, porque ele nem existia, mas sim a vice-chefe. Então, às vezes também as notícias não são falsas, às vezes as notícias precisam ser verificadas, mas se você não tem certeza, não manda pra frente. É muito melhor você parar. Aqui eu tenho alguns exemplos que foram retirados do site da agência Lupa. E mais mídia podre, ficou de bico calado, não falou em isolamento nem nada. Lembrando que o H1N1 também veio da China e também atacava órgãos vitais, como por exemplo, pulmão. Admita, onde você estava no ano de 2009? Onde você estava? No ano de 2009, a gripe H1N1 matou muito mais gente que o Covid-19. E o seu governo Lula não deu um centavo. A gente vai ver muita fake news com um teor e um viés político. Vai ver bastante. Mas, no mundo inteiro, a gripe matou 18 mil pessoas. Isso é menos do que a Covid-19 já matou só no Brasil. Nós estamos aí com 43 mil mortos, quase chegando aos 44. E isso é realmente uma notícia de cunho político para tentar desviar o foco das atenções. Aqui uma outra. Sargento do Corpo de Bombeiros Maxel Correia foi preso hoje por ligação com o assassinato de Marielle. No caso, o da direita da foto. O da esquerda, presidente Jair Bolsonaro, aparece em fotos com todos os presos pelo assassinato de Marielle. Coitado, olha o risco que ele correu em companhia de gente tão perigosa. Essas questões aqui, você já vê que tem uma questão muito apelativa,
que você vê citações de nomes assim, coisas emblemáticas, emojis. Muito cuidado, quando você começar a ver emoji nas notícias, você já começa a desconfiar disso. Então, assim, as notícias falsas vêm de todos os lados, todos os espectros políticos. Aqui a gente tem a acusação de que o governador de Pernambuco mandou para os hospitais álcool em gel com caixas cheias de areia. É óbvio que isso não passa de uma fake news. E nós temos também as benditas receitas caseiras. Medicina caseira pode estar ajudando nessa luta contra a Covid-19. Chá de limão com alho e jambu está matando os sintomas do coronavírus. Muitas pessoas ficaram boas sem precisar ir para o hospital, porque lá é pior. Deus está curando muita gente através desse chá. Quem não quiser morrer é só fazer esse chá e tomar morno. E Deus fará o milagre. 1 limão, 2 dentes de alho, algumas folhas e flor de jambu. Quanto mais forte o chá, melhor. Ouvi testemunhos. #compartilhe. Então você não vê nenhuma fonte. Tacar os emojis de novo. Você vê que tem muitos compartilhamentos. Tem 2,1 mil compartilhamentos. Isso é só ontem. Isso aqui é um print falando que só tem um dia. E já tem estrutura de compartilhamento. Você acha mesmo que uma doença que fosse remediável por um chá de jambu teria matado tanta gente no mundo todo? Só a gente, assim, utilizar o bom senso. E vamos utilizando essas regrinhas aqui, você não tem nem fonte, você não tem nada que dê força a essa teoria. O autor é uma pessoa, não tem nada que ela coloque pra gente ter como apoio. Não é uma questão de data. A gente até desconfia se é uma piada ou não. Preconceito? Olha, eu realmente acho o seguinte. Os chás são ferramentas importantes, medicina tradicional é importante, a gente vê que tem muitos produtos que são fitoterápicos que são importantes, mas eu acho que, assim, nós temos universidades no norte do país, então eu acho que elas já teriam identificado esse tipo de ação logo de cara, já que seriam, em tese, substâncias que as universidades teriam muito interesse em estudar, se não as indústrias farmacêuticas. Então, assim, são coisas assim muito difíceis de se acreditar, mas na dúvida, consulte um especialista, consulte alguém que possui formação na área para te ajudar nisso. E se você tem dúvida, não compartilha. Se tem dúvida, não compartilha. Aqui, de novo, aqueles títulos chamativos, na qual é sempre urgente, importante, última hora. A OMS conclui que pacientes assintomáticos não têm potencial de infectar outras pessoas. Quer dizer que passamos os últimos 3 meses trancados em casa, sem trabalhar por nada, apenas para destruir a economia? Imagina, se realmente fosse uma coisa assim. Isso aqui está mostrando que foi printado em 16 horas depois da postagem. Já tem 2,2 mil compartilhamentos. Aqui você tem uma fonte da foto da pessoa, né? A fonte da foto é Google. Você não tem uma fonte sequer. Você não tem o vídeo, você não tem a imagem, você não tem o link da entrevista. Porque, assim, se isso fosse verdade, você teria o link da entrevista, no mínimo. Ou isso seria um vídeo mostrando o que aconteceu. Ou teria o link para a notícia completa. Porque os jornalistas, eles têm um costume de verificar com as pessoas se elas queriam dizer isso mesmo. Tipo assim, fulano, tem um vídeo seu falando isso, você quis dizer isso mesmo? Isso chama-se verificação de fatos. Você tem que dar esse direito para as pessoas que vão ser citadas de se defender, de falar o que elas realmente quiseram dizer. Porque nesse caso específico, o OMS não estava querendo dizer nada disso. O OMS quis dizer que no sentido de rastreamento do Covid-19, vale mais a pena eu ir atrás de pessoas sintomáticas do que assintomáticas. E um trabalho de rastrear o contágio de pessoas assintomáticas teria
raros sucessos, teriam respostas com baixo valor. Isso porque dizer que uma pessoa é assintomática só se pode dizer isso depois que se passa um tempo, depois que essa pessoa realmente não apresenta sintomas. Se não, ela pode ser uma pessoa pré-sintomática, uma pessoa que não apresentou ainda, mas vai apresentar. Então, como nós não somos munidos de bolas de cristal, é melhor que a gente assuma que todos podem infectar os outros do que correr esse risco. É muito importante. E não compartilhar uma notícia que você não vê nenhum link de suporte, você não vê nada ajudando, não tem fonte, não tem nenhuma coisa que me dê uma história completa. O autor é uma página que tem um viés político, não tem um link para que eu veja a entrevista inteira, não tem a data da entrevista, não é uma piada. Por valores, eu realmente acho que uma notícia que vem com muitas coisas assim já não são de levar em conta. Então consulte especialistas e, na dúvida, realmente não compartilhe, porque isso aqui pode confundir pessoas que não têm acesso à informação, que a informação delas é via Facebook, querendo ou não. Se uma pessoa que é suscetível a esse tipo de informação vê isso, a gente já está destruindo a credibilidade de uma organização mundial com poucos cliques. Então a gente tem uma última notícia falsa aqui, atribuída uma fala para o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, que atestado de óbitos não poderão mais notificar suspeita de Covid-19. Terão que fazer a contraprova e constar apenas com o devido resultado positivo. A farra vai acabar. Novamente, a gente não tem nada que prove que ele disse isso, nada que ligue ele a essa fala, e tem alguns compartilhamentos, então são 175, mas pense, são 175 pessoas que realmente acreditavam nisso. E isso aqui dá a entender que o ministro interino está dizendo que a pandemia é uma invenção. E eu acredito veementemente que ele nunca disse isso. Isso aqui, claramente, se você for verificar, foi escrito no Instagram. A fonte é a fonte que a gente usa para postar stories no Instagram. Eduardo Pazuello, escrito com essa fonte aqui. Eu não acho que o ministro Eduardo Pazuello é youtuber para esse tipo de fonte. Então, assim, não tem como você acreditar nessa notícia, porque ela não te dá indícios nenhum para que você acredite. Se você tiver dúvida, você também pode contar com a agência Lupa, que é uma agência brasileira que é certificada internacionalmente para a checagem de fatos. Então, você pode mandar essas notícias para a agência Lupa e checar, porque ela é especializada nesse fast-checking, checagem rápida, e são uma arma valiosa que pode ser utilizada para você ter informações e ele te dá a informação correta, desmente se for mentira, verifica se for verdade, e além disso, lá tem várias notícias que são falsas que você pode ver se você já viu na vida e acreditou e tudo mais. É um site muito interessante e muito importante no combate às fake news. Agora eu vou mostrar para vocês algumas notícias que vêm do aplicativo de mensagens instantâneas mais utilizado do Brasil, o WhatsApp. Aqui são alguns exemplos que eu mesmo já recebi e vi que tinha alguns vícios. Por exemplo, elas geralmente vêm com esse encaminhada aqui. Não são notícias originais, não são notícias que foram mandadas agora. Foram notícias que fulano mandou para ciclano, que mandou para Beltrano, que mandou para... É assim, que ficam virando uma bola de neve dentro das notícias falsas. E elas sempre tinham alguma notícia muito chamativa ou termos muito fortes afirmando as coisas, lotado de emoji também, pegam às vezes programas de TV fora de contexto e dão um contexto diferente. Aqui era o Piauí TV, da TV Clube, afiliada da TV Globo no Piauí, que um médico qualquer que se identifica como secretário de saúde de um município começa a falar da cloroquina
Mas nós já sabemos que a cloroquina não tem estudos científicos. Ele estava falando um monte de inverdades e a jornalista cortou ele. E eles distorcem toda a questão para tentar extrair o máximo. Então, assim, é sempre assim uma coisa muito louca de você ver uma notícia bombástica ou muito polêmica. E esse aqui é interessante, que esse mostrava um vídeo de um canal do YouTube ultraconservador falando que a Rede Globo e a Rede Bandeirantes estavam falseando os dados da Covid e difamando o presidente da República por terem feito uma parceria com um grupo de entretenimento chinês, China Media Group, e assim praticamente assinando um pacto comunista. Bom, a notícia é verdadeira. A Globo e a Bandeirantes assinaram com a China Media Group para coproduções e para desenvolvimento de tecnologia 5G. A gente vê que essa notícia realmente, apesar de verdadeira, foi espalhada com um viés completamente de teoria da conspiração. Porque o Brasil tem múltiplas provas de que a China, no quesito mercado, é muito capitalista. E além do mais, a Globo, por exemplo, tem acordos desse tipo com várias empresas no mundo todo por ser a segunda maior emissora do mundo. Então esse acordo, que só fala em cooperação de produção de filmes e séries, nenhum momento falando de jornalismo, não faz sentido nenhum com essa acusação. Até porque a mídia só usa os dados que o Ministério da Saúde utilizava antes que eles fossem questionados pelos atrasos, pelas afirmações de que a Covid-19 era uma farsa e que estavam inflando dados, retirados dados do ar e que iriam fazer uma suposta recontagem. E isso que culminou na formação daquele consórcio de imprensa que acabou tirando o Ministério da Saúde como principal fonte desses veículos, até mesmo da Folha de São Paulo, que faz parte do consórcio de veículos de imprensa. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer realmente para ajudar? Desmentir com notícias reais. Desmentir com notícias reais, você vai estar parando a fake news, você vai estar deixando um clima chato? Vai. Você vai ser taxado de chato muitas vezes? Pode até ser. Mas você vai diminuir a dispersão de informações falsas. Não por ser mais difícil que... Você vai diminuir a dispersão de informações falsas. Isso não pode ser mais difícil do que diminuir a dispersão do coronavírus. A gente tem que tentar se imunizar das duas formas, contra o coronavírus e contra informações falsas. Fique atento também e ajude a derrubar o vírus da informação falsa, o vírus do coronavírus dentro das informações. Após isso tudo, eu espero que o coronavírus tenha sido bastante decifrado para que você mesmo agora procure informações e faça o próprio juízo, sempre com informações relevantes, autênticas, sempre melhor buscar os dados na fonte. Esse curso foi pautado pelas pesquisas científicas e notícias verificadas. E como cientista, não posso deixar de enfatizar: a ciência não tem lados, não toma partido. São dados verificáveis e não estão sob controle dos pesquisadores. Não dos bons, pelo menos. A gente aceita os dados como eles são. Para encerrar, eu gostaria de deixar meus pêsames e conforto a todos que conviveram de perto com a Covid e a família daqueles dos 43.389 mortos e 867.882 casos. Espero que fiquem bem, espero que sejam confortados. Eu não tenho dúvidas que com responsabilidade, com ciência,
Esse momento vai passar e logo, e com o menor número de brasileiros possível, que é o que mais importa. A vida desses brasileiros é, sim, o que mais importa. Desejo para vocês paz, saúde e lembre-se, se puder, fique em casa. Vai passar.